Olá e bem-vindos! Hoje a gente mergulha numa situação de altíssima voltagem no Vasco da Gama. Estamos falando da semana da final da Copa do Brasil. Um momento que, assim, já é um caldeirão de emoções por si só. E para colocar mais lenha nessa fogueira, surgiram duas notícias de um impacto monumental. Com base em informações do portal GE e também do portal Léo Dias, a gente vai tentar decifrar esse cenário. Porque de um lado temos uma aposta de futuro, uma jogada que envolve centenas de milhões de reais. E do outro, um golpe duro no presente. Uma lesão que muda tudo para o jogo mais importante do ano. É a tempestade perfeita, de certa forma. O contexto aqui é tudo, né? O time vem de um 0-0 contra o Corinthians no jogo de ida. A decisão é no Maracanã, lotado. Pressão máxima. Exato. E é nesse ambiente que a diretoria tem que tomar uma decisão sobre o futuro financeiro do clube e, ao mesmo tempo, o departamento médico traz uma notícia que afeta o campo. Agora, domingo, é a dualidade do futebol de alto nível, assim, num estado mais puro. Ok, vamos analisar isso então. E vamos começar pela notícia que parece, sei lá, tirada de um jogo de videogame. Pelos números, o jornalista Lucas Pedrosa noticiou que o Vasco recusou uma proposta do Zenit da Rússia pelo atacante Ryan. E o valor, olha, é de cair o queixo. 31 milhões de euros. O que dá, na cotação de hoje, é algo perto de 200 milhões de reais. 200 milhões é muito dinheiro. E o mais fascinante aqui é que essa recusa, por mais que pareça uma loucura para alguns, foi um movimento calculado. E eu diria até que esperado internamente. Esperado? Por quê? Porque essa proposta chegou poucos dias depois de o clube ter se blindado, sabe? No dia 12 de dezembro, o Vasco anunciou a renovação de contrato do Ryan. E nesse novo contrato, que vai até 2028, é que está o segredo de tudo. A famosa multa rescisória. O número que define o jogo fora de campo. Mas o que mudou de fato nesse novo acordo que deu ao Vasco essa confiança toda para dizer não para 200 milhões? A mudança foi de patamar. A multa anterior já era alta, mas a nova é estratosférica para o mercado brasileiro. Foi estipulada em 80 milhões de euros. 80 milhões de euros? Isso. A gente está falando de mais de 500 milhões de reais. Nossa! Então, com esse número na mesa, os 200 milhões do Zenit, que são uma fortuna, viram menos da metade do que o Vasco definiu como preço para começar a conversa. É uma mensagem para o mercado tipo, a gente sabe o valor do nosso ativo, o preço é este. E é aqui que fica bem interessante, porque essa mensagem não foi só para a Rússia, né? O Zenit é só um dos muitos gigantes europeus de olho no Ryan. As fontes que a gente tem mostram uma verdadeira peregrinação de olheiros a São Januário. Exato. Representantes do Bayern de Munique, por exemplo, já estiveram no estádio para assistir o garoto de perto. Pois é. E o epicentro desse interesse todo parece ser a Inglaterra. A Premier League, com aquele poderio financeiro incomparável, está monitorando cada passo dele. O Newcastle, que hoje é um dos clubes mais ricos do mundo, chegou a cogitar uma investida séria. Mas aí a gente entra numa análise de mercado bem curiosa. Eles recuaram. Mas por que um clube com o poder financeiro do Newcastle recuaria? O que assusta num negócio desses, além do valor bruto, é o cálculo de risco. O Newcastle analisou e pensou, bom, pagar um valor tão alto por um jogador de 17, 18 anos, que não vai chegar para ser titular absoluto agora, é uma aposta de risco muito alto. Entendi. Eles precisam de retorno imediato. Exatamente. Isso nos dá uma janela para a mente dos diretores europeus, sabe? Não basta ter o dinheiro. O investimento precisa fazer sentido no planejamento esportivo a curto e médio prazo. Enquanto isso, o Crystal Palace, outro clube inglês, estaria estudando uma abordagem mais formal. E essa história não começou agora. As fontes mencionam que Porto e Barcelona já tinham sondado ele no passado. Ele está nesse radar faz tempo. Sem dúvida. E se a gente conectar isso ao quadro geral, percebe que tem uma peça-chave nesse xadrez. O agente do Ryan, o israelense Pini Zahavi. Ah, Pini Zahavi. Um nome de peso. Um nome de muito peso. Para quem não conhece, Zahavi é um dos superagentes do futebol mundial. É o homem que levou o Neymar para o PSG, que cuida da carreira do Lewandowski,
A presença dele, eleva o nível da negociação. Ele tem trânsito livre nos maiores clubes do mundo, especialmente na Inglaterra. A presença de um agente desse calibre muda a dinâmica, então. Ele pode tanto facilitar uma venda recorde quanto, complicar a vida do clube. Exatamente, ele joga dos dois lados. Por um lado, abre portas que talvez outros não conseguiriam. Por outro, ele trabalha para o jogador. E para ele mesmo, claro. A estratégia que parece se desenhar é de longo prazo. Os clubes estão se posicionando agora, sabe? Construindo relacionamento. Para uma transferência que talvez só aconteça em 2026. Exato. Talvez na janela do verão europeu de 2026. Eles querem garantir a pole position nessa corrida. E eles sabem que vai ser uma corrida acirrada. É uma visão de futuro que empolga, né? E para justificar esse barulho todo, os números do Ryan em 2025 são impressionantes. Somando Vasco e Seleção Sub-20, ele tem 22 gols e 2 assistências. Isso mostra que não é só potencial, é produção. Sim, mas é preciso ter alguma cautela. Os números são ótimos, mas o salto do futebol de base brasileiro para a elite europeia é gigantesco. O desafio não é só técnico, é de adaptação cultural, tática e, principalmente, mental. A gente já viu vários casos de jovens que não suportaram a pressão. É verdade. Dito isso, o que torna o Ryan tão especial é essa combinação de talento bruto com uma capacidade de decisão que parece de jogador experiente. A recusa do Vasco é uma aposta nisso, que ele vai continuar evoluindo e que em 2026 seu valor vai ser ainda maior. Mas essa aposta feita na semana de uma final mostra a tensão que todo grande clube vive. Um olho no cofre do futuro e o outro no troféu do presente. É um plano audacioso, uma visão de futuro que pode render frutos históricos. Mas o futebol tem esse poder de nos puxar de volta para a realidade de uma forma brutal. E muitas vezes o presente imediato cobra um preço altíssimo. E foi exatamente isso que aconteceu nos bastidores da preparação para essa final. Sim, e aqui a conversa muda de tom, da esperança para desolação. Estamos falando da lesão do volante Matheus Carvalho, de 23 anos. O comunicado oficial do Vasco, divulgado na sexta-feira, foi um verdadeiro balde de água fria em todo o otimismo que cercava o time. O diagnóstico foi pesado. Ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, com lesões associadas nos meniscos e ligamentos colaterais. Para quem não é da área médica, o que isso significa na prática para a carreira de um atleta? Significa a pior notícia possível. É a chamada tríade terrível do joelho. Exige cirurgia sem a menor dúvida e o período de recuperação é longo, doloroso. O clube, por padrão, não fala em prazo, mas a experiência nos diz que estamos falando de, no mínimo, 7 a 9 meses. 7 a 9 meses. Então ele está fora não só da final. Fora da final e de boa parte da próxima temporada. É um freio brusco na carreira de um jogador que vivia o seu melhor momento. E o que torna tudo ainda mais cruel é como aconteceu. Não foi numa disputa de bola, num carrinho, nada disso. Foi durante o aquecimento. No aquecimento para o primeiro jogo da final, lá na Neoquímica Arena, o momento que antecede o maior jogo da vida dele virou um pesadelo. A imagem que as fontes descrevem é de partir o coração. O jogador caindo sozinho, a dor imediata, o desespero. Ele precisou de ajuda para deixar o campo e saiu chorando. É o tipo de cena que arrepia, sabe? A pessoa se prepara a vida inteira para um momento desses e no movimento, no aquecimento, tudo muda. O impacto mental disso deve ser devastador. Com certeza. A parte mental da recuperação, nesses casos, é tão ou mais desafiadora que a parte física. Semana, o clube se sente forte o bastante para recusar 200 milhões de reais, projetando um futuro de ouro, mas, ao mesmo tempo, se vê enfraquecido para a batalha mais importante do presente. Exatamente. E isso coloca uma lupa sobre a gestão do clube. Como você, como diretor, como técnico, lida com essa montanha russa? É preciso comunicar ao mercado a força da sua marca com um não por Ryan, enquanto internamente você precisa gerenciar uma crise, consolar um jogador devastado e encontrar uma solução tática de emergência. É um teste de fogo. Um teste de fogo para a estrutura toda do clube. É uma dualidade brutal. A celebração do potencial de um que pode definir o futuro da instituição
e o luto pela ausência de outro que era a peça-chave para a glória imediata. E essa dualidade vai entrar em campo no Maracanã no domingo. Vai entrar em campo, o time que pisar no gramado vai carregar essas duas realidades. A esperança no brilho do Ryan, que vai estar lá como um símbolo do futuro, e a necessidade de superar a ausência do Matheus Carvalho, um lembrete doloroso da fragilidade do presente. Vai ser um jogo sobre tática, técnica e, talvez mais do que nunca, sobre resiliência. Para resumir nossa análise, então, a gente testemunhou o Vasco fazendo uma declaração de força e visão de longo prazo ao segurar o Ryan, uma aposta que solidifica o valor do seu maior ativo. E, em contrapartida, o time sofreu um golpe terrível com a lesão do Matheus Carvalho, que força uma reconfiguração de última hora para o jogo que vale a taça. Perfeito. E a reflexão que fica é sobre esse equilíbrio delicado que define os grandes clubes, né? Como se planeja e se constrói um futuro bilionário simbolizado pelo Ryan, sem abrir mão da busca pela glória imediata, que ficou muito mais desafiadora sem o Matheus Carvalho. A final de domingo não é apenas sobre um troféu, é um teste prático dessa balança. É sobre a capacidade de um grupo superar um obstáculo imenso no presente, enquanto o clube inteiro sonha com o que o futuro pode trazer.